sotaque e salário. Duas palavras que, lá no Reino Unido, estão muito mais conectadas do que a gente imagina. Hoje, vamos dar uma olhada nas linhas de frente de uma guerra cultural silenciosa, mas, olha, muito real. O dramaturgo George Bernard Shaw escreveu isso há mais de um século. E a frase, até hoje, captura uma verdade britânica bem forte. O jeito que alguém fala pode ser um convite ou uma declaração de guerra. Então, bem-vindos às guerras de sotaque. Pode até parecer um exagero, né? Mas no Reino Unido isso é um verdadeiro campo de batalha cultural. Um lugar onde a voz pode definir não só de onde uma pessoa vem, mas, mais importante, para onde ela vai. Para entender essa batalha, a gente precisa de um plano. Primeiro, vamos definir o que são essas guerras de sotaque. Depois, vamos conhecer o sotaque da elite, o tal do RP. Aí, a gente explora o preconceito no mercado de trabalho, descobre a revolução linguística do MLE e no final a gente se pergunta, será que a paz é possível? É que na Grã-Bretanha, um sotaque é muito mais do que só geografia. Ele funciona tipo como um código de barra sonoro, sabe? Revela na hora a classe social, a educação e muitas vezes até as oportunidades de carreira de alguém. E todo conflito tem seu exército de elite, né? Nesse caso, é o sotaque que por muito tempo foi o padrão ouro, a voz do poder, a chamada Received Pronunciation, ou simplesmente RP. O RP é interessante porque ele não pertence a uma região específica. É o sotaque que se aprende nas escolas de elite, como Eton, que se ouve na realeza e que dominou a BBC por décadas. Era, e para muita gente ainda é, a voz da autoridade. Agora se prepara, porque o que é realmente curioso é isto aqui. Apesar dessa influência cultural toda, gigante, estima-se que hoje menos de 3% da população britânica fala o RP puro. Pensa bem, é uma minoria com um poder sonoro totalmente desproporcional. E essa influência toda não foi por acaso não, foi um sistema. Por décadas, se alguém quisesse ser um apresentador na BBC, um político de alto escalão ou um oficial do exército, falar RP não era só uma vantagem, era basicamente o ingresso para entrar. Ok, mas se o RP era a voz dos generais, como é que essa guerra afeta os soldados rasos no dia a dia? Pois é, as linhas de frente mais duras estão no mercado de trabalho, onde o accentism, que é o preconceito pelo sotaque, ainda é uma realidade bem forte. A questão central é essa, né? Num ambiente onde a voz é julgada o tempo todo, quais sotaques saem na frente e quais acabam ficando para trás? Olha, os preconceitos são bem claros e muitas vezes bem cruéis. Alguém com sotaque do norte, como o Geordie, pode ser visto como amigável, mas talvez não sério o suficiente para uma reunião de negócios. Já o sotaque de Birmingham, o Brummie, luta contra aquele estigma de ser menos inteligente. E os do sudoeste? Esses são frequentemente rotulados de caipiras. Estereótipos totalmente injustos com consequências bem reais na carreira de uma pessoa. Diante disso, muita gente acaba adotando uma tática de sobrevivência chamada code switching. O que é isso? Imagina numa entrevista de emprego. A pessoa conscientemente suaviza o próprio sotaque regional para se aproximar de um padrão mais neutro, só para evitar julgamentos. É uma forma de se encaixar, que muitas vezes tem um custo pessoal. Mas olha só, enquanto essas batalhas antigas continuam, surgiu uma força completamente nova. Uma coisa disruptiva, principalmente em Londres. Uma verdadeira revolução sonora. A gente está falando do Multicultural London English, ou MLA. Ele não veio de cima, das elites. Ele nasceu de baixo, das ruas dos bairros multiculturais de Londres, onde o inglês se misturou com os ritmos e vocabulários de imigrantes jamaicanos, do oeste da África, do sul da Ásia. O MLE é a voz da juventude de Londres, de todas as etnias. É a língua de gêneros musicais como o grime, que ficou super famoso com artistas como o Stormzy. Claro que ele enfrenta resistência. Chegou a ser chamado de forma pejorativa de Jafaican. Mas para os linguistas não tem dúvida. É a evolução mais vibrante do inglês britânico hoje. E essa ascensão tem uma consequência bem direta. O famoso sotaque Cockney, a voz da classe trabalhadora de Londres por gerações, está desaparecendo, sendo substituído pelo MLE. É literalmente uma troca de guarda linguística acontecendo bem na nossa frente. Então, com uma força tão nova e poderosa como o MLE remodelando todo o cenário, a pergunta que fica é, será que as velhas regras ainda valem? Com todas essas mudanças, será que a gente está finalmente caminhado para uma trégua aí nessas guerras de sotaque? Olha, existem sinais de mudança sim.
A própria BBC, que era um antigo reduto do RP, hoje faz um esforço consciente para incluir vozes de todo o país. Até a realeza soa diferente. O sotaque do príncipe William é bem mais moderno e menos formal que o da avó dele, a rainha Elizabeth II. O próprio padrão está evoluindo. No fim das contas, toda essa batalha sonora é sobre algo muito mais profundo. É uma luta por identidade, sobre quem tem o direito de definir o que significa ser britânico e, claro, como um britânico deve soar. Isso tudo nos deixa com uma pergunta que vai muito além do Reino Unido. A voz de uma pessoa, o jeito de falar, é uma expressão de quem ela é, um ato de orgulho, de identidade, ou é uma barreira que precisa ser superada para alcançar o sucesso? A resposta continua sendo escrita. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se você quiser receber uma versão simplificada do meu livro As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa, basta escrever para mim solicitando. O link está no começo da descrição deste vídeo. Muito sucesso para você! Se você gostou deste vídeo, curta, se inscreva e compartilhe com seus amigos e ajude nosso canal a crescer.